Fala, meu aluno, minha aluna do Knapse, tudo bem com você? Vamos agora falar das pteridófitas. As pteridófitas vão ser um grupo vegetal um pouquinho mais evoluído do que as briófitas que a gente viu na última aula, e você com certeza já viu uma pteridófita na sua vida. A gente está falando das samambaias, né? Que são o principal exemplo. Óbvio que as samambaias não são o único representante do grupo das pteridófitas, mas são o principal representante. E quando a gente olha uma samambaia agora, a gente está vendo um esporófito. Muito importante agora a gente ter em mente isso. Lembra que eu falei para vocês que conforme a gente for progredindo na escala evolutiva dos vegetais, o gametófito vai sendo reduzido, enquanto o esporófito vai crescendo? Então, em importância principalmente, né? O esporófito vai ficando cada vez mais independente e duradouro, enquanto o gametófito vai ficando cada vez mais dependente e limitado no seu desenvolvimento, tanto quando a gente fala em desenvolvimento físico ali, né, no desenvolvimento do vegetal, quanto na sua geração de tempo, ou seja, quanto tempo ele vai ficar ou quanto ele vai crescer, isso vai sempre diminuindo. Então, quando a gente olha uma samambaia, a gente está vendo a geração duradoura de uma pteridófita, que no caso é o esporófito. E eu coloquei aí para vocês um esqueminha que eu desenhei de um esporófito de uma samambaia. Olha lá. A gente tem então uma espécie de um caule subterrâneo. Tá certo? Vocês podem ver que as estruturas já estão começando a ficar mais complexas. A gente tem uma espécie de um caule subterrâneo que a gente chama de rizoma. E dele vão sair folhas, que é efetivamente o que a gente vê da samambaia. Aí você vai olhar para mim e falar, pô, mas nas briófitas você chamava de filóide, cauloide, rizoide, e você está dizendo agora que a gente tem já uma espécie de um caule subterrâneo. Por que agora eu já falei numa espécie de um caule e nas briófitas eu não disse isso? Porque as pteridófitas vão ser o primeiro grupo vegetal a ter tecidos condutores de seiva. É uma espécie de um vaso que vai conduzir nutrientes, que vai conduzir água pelo corpo dessa planta. Então, a partir das briófitas, a gente agrupa os vegetais num conjunto, que a gente vai chamar de traqueófitas. Tá certo? Traqueófitas são plantas que possuem tecidos condutores de seiva, que é a principal função, então, de um caule. Quando a gente for ver a morfologia do caule, vocês vão ver que a principal função dele é a condução de seiva, a condução de água, a condução de nutrientes. E se as pteridófitas têm já tecidos condutores de seiva, eu posso dizer que esse rizoma vai ser uma espécie de um caule, óbvio, não um caule ainda propriamente constituído, mas uma espécie de um caule subterrâneo que tem essa função de obter e conduzir nutrientes para as folhas, que são a porção que vai estar ali para fora da terra, tá bom? Então, se a gente tem um esporófito, é natural a gente imaginar que esse esporófito vai produzir esporos. Espero que você ainda esteja com aquela sua colinha do ciclo reprodutivo haplodiplobionte. Você vai ver que um esporófito, que é a geração adulta diploide, vai produzir esporos, e que esses esporos são produzidos por meiose. E para produzir esporos, ele vai ter então um compartimento que abriga esporos. Logo, a gente vai chamar o compartimento, a urna que abriga os esporos, a gente vai chamar de esporângio. Então, o esporângio vai ser de novo a estrutura que vai abrigar esporos. Lembra que as briófitas já tinham um esporângio que ficava no topo daquele esporófito que era dependente? Agora a gente tem um esporófito duradouro. Esse esporófito duradouro também vai desenvolver esporângios. E quando ele desenvolver esporângios, vocês vão ver numa samambaia, talvez até já tenham visto, que na parte inferior, na face inferior da folha da samambaia, aparecem alguns pontinhos pretos, algumas bolinhas, né? Elas têm um relevo assim saltado, algumas bolinhas pretas. Essas bolinhas a gente chama de soros. E nesses soros a gente encontra os esporângios desse esporófito da pteridófita.
desse esporófito da samambaia. Então, dentro dos soros, a gente vai encontrar os esporângios, que nada mais são do que um reservatório ali que vai abrigar, que vai produzir e vai abrigar os esporos. Esse esporângio, então, vai se romper e vai liberar os esporos no ambiente. Liberou esporos no ambiente? Olha aí no seu ciclo que você tem na sua cola aí, menino. Os esporos no ambiente se desenvolvem e formam o quê? Formam um gametófito. E esse gametófito, no caso das pteridófitas, é um gametófito hermafrodita. Então, a gente não tem mais sexos separados nos gametófitos. Percebe que o gametófito está regredindo? O gametófito agora não tem mais sexos separados. Eu fiz um esqueminha, desenhei um esqueminha para vocês aí, ó, de um gametófito de uma samambaia. Então, olha lá, parece um coraçãozinho, tá vendo? Ele é muito fininho e nessa face dele que a gente tá vendo aqui, a gente vai ter arquegônios e anterídeos. Lembra de arquegônios e anterídeos? Eles são o quê? Eles são gametângios. Então, esses gametângios, femininos no caso dos arquegônios e masculinos no caso dos anterídeos, vão produzir por mitose os gametas. Vão produzir os gametas e esse gametófito, ele é dependente do ambiente úmido. Vocês vão ver que o esporófito, olha lá, ele começa a crescer. Ele tem vasos condutores, ele tem um mecanismo de obtenção de água e nutrientes. A gente começa a se tornar, as samambaias, começam a se tornar relativamente independentes, um pouco mais, pelo menos, do que as briófitas, do meio aquático. E vocês vão ver que o gametófito ainda é muito dependente do meio aquático. Ele não tem condução, a condução nele é feita por difusão, e ele é muito fininho, ele fica com essa face voltada para a água que está lá no solo. Então, os anterozoides produzidos pelos anterídeos vão chegar nas zoosferas dos arquegônios através dessa água. Então, a água vai levar os anterozoides até as zoosferas e aí vai acontecer a fecundação. Olha aí no seu ciclo, a fecundação vai formar um zigoto diploide. Esse zigoto diploide se desenvolve. Se desenvolvendo, ele vai dar origem a um novo esporófito e a gente completou o nosso ciclo. Tá certo? Repara de novo. O esporófito vai se tornando cada vez mais duradouro, o gametófito vai se tornando cada vez menos duradouro. Então, o que vai acontecer? A gente começa a perceber uma maior representatividade desse esporófito que agora tem tecidos condutores de seiva. Tá certo? Gente, sempre importante estudar muito isso, ler o texto que está lá no nosso site, www.kinapse.com.br. Curte a nossa página curte a nossa página no Facebook, deixa sua opinião aí nos comentários, avalie o vídeo, a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá.